Toda reverência à palavra do Senhor Jesus nessa hora. Presbítero Yuri, fala para a pessoa que está do seu lado: você crê em palavra profética? Então se alimente nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Este é o dia que nos fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quero desde já agradecer a missionária Priscila, presbítero Adriano, pelo convite que nos fora feito, por esta noite tão especial na presença do Senhor, e eu tenho a plena convicção que Ele já tem falado aos nossos corações e só vai completar aquilo que Ele já tem falado conosco. Meus amados irmãos, sem mais delongas, por favor, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, nós vamos meditar nos versículos 14 e 15. Livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Enquanto você procura, vai dando glória. Todos encontraram? Diga amém. Diz assim o texto sagrado: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, e que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repetindo a leitura: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Antes de se assentar, declare essa verdade, essa palavra, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê nesta palavra, se assenta glorificando o nome do Senhor. Meus amados irmãos, falar para a família é algo de extrema responsabilidade. Confesso aos irmãos que temi diante do convite, mas imediatamente ao receber o convite, o Espírito de Deus inclinou o meu coração para esse texto que nós estaremos ministrando nesta noite. Sabemos que estamos num momento em que o inimigo tem bombardeado a família, até mesmo se apropriando das nossas autoridades, pessoas que estão emprestando a sua mente para que Satanás venha então trazer os seus planos e os seus projetos com o intuito de destruir as famílias. Mas, olhando para esse texto, nós entendemos que quando nós temos um posicionamento diante de Deus, Satanás não tem poder de destruir aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós estamos diante de um texto muito conhecido, isso não é demagogia, não é jargão de pregador. Quem nunca citou este texto sem ao menos conhecer o contexto em que ele está inserido? Quem, em algum momento na sua vida, liberou esse texto até como uma palavra profética, quando alguém dizia que a sua família seria para a perdição, seus filhos seriam para a perdição, alguém levantou a sua voz e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitos de nós já se apegaram neste texto, já usaram esta palavra. Mas nós precisamos entender que há uma verdade ou algumas verdades espirituais inseridas neste texto e na mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Nós, nesta noite, estaremos ministrando debaixo de uma proposta, e a proposta, o nosso tema é: minha casa, um espelho para as nações. Minha casa, um espelho
para as nações. Que você possa dizer para esse irmão que está ao seu lado: a nossa casa ou a sua casa será um espelho para as nações. Isso é uma verdade muito boa de ser declarada, e se você crer nisso, você pode glorificar ao Senhor. É uma verdade muito bonita de ser declarada, mas para que nós possamos declarar essa verdade, nós precisamos estar de acordo com esta verdade. Não basta nós termos um desejo de que a nossa casa seja um espelho para as nações. Nós precisamos trabalhar para que a nossa casa seja um espelho para as nações. Josué, que depois de assumir, após a morte de Moisés, assume aquele povo, leva aquele povo adiante, vai conquistando inúmeros territórios, e agora no fim da sua carreira, próximo de sua morte, ele conclama o povo, ele ajunta o povo, ele faz uma reunião essa não para ressaltar os seus feitos enquanto líder, mas nesta reunião Josué ressalta os feitos do Senhor, a bondade do Senhor para com o seu povo. Porque o mais importante na nossa vida não é entender ou saber o que fazemos, é entender o que Deus tem feito em nossas vidas todos os dias. Josué, quando reúne o povo, quando reúne a sua família, não é para falar de si. Josué, quando reúne o povo, é para falar sobre a pessoa de Deus. Muitas famílias estão se perdendo, porque pais, quando querem usar um exemplo ou aplicar algo na vida de seus filhos, eles usam a sua vida e até mesmo com exemplos que nunca deveriam usar. Ele diz: esse menino está pulando o muro da escola. Ele diz: eu pulei também. Então, ele usa um mau exemplo para aplicar na vida daquela criança. Mas Josué, quando reúne o povo, ele reúne para falar daquele que era a única razão para que aquele povo existisse. Aquele que trabalhou em favor para que aquele povo existisse, estivesse naquela terra, e que dia após dia tem trabalhado para abençoar as nossas vidas. Josué se reúne para falar de Deus. Josué não se reúne para falar da vida de ninguém. Josué se reúne para falar de Deus. Então eu já faço uma primeira aplicação nesta noite. Quando reunir a sua família, quando reunir as pessoas na sua casa, que os nossos pastores não sejam o assunto principal da sua mesa, mas que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, que dos teus lábios saiam palavras que exaltam o nome do Senhor. Josué estava finalizando a sua carreira e dizendo: tudo que nós conquistamos foi porque a mão de Deus foi bondosa para conosco. E nós entendemos, meus irmãos, que o desejo dele é trazer um renovo, trazer um novo concerto, uma nova aliança, um novo pacto. Porque este povo que estava ali fora separado por Deus, mas durante algum tempo e inúmeras vezes eram pegos se apostatando, eram pegos se desviando do Senhor, e Josué tinha preocupação de que com a sua morte, com o fim da sua carreira, este povo mais uma vez se distanciasse do Senhor. Então ele tem, em primeiro lugar, ele vê uma necessidade de que um novo concerto, de que uma nova aliança seja estabelecida. Ele, enquanto líder, percebe que há uma necessidade de que aquele povo estivesse ou permanecesse fiel ao Senhor. Nós observamos que atualmente tem gente que já observam, percebem alguns indícios que alguém dentro da sua casa está se distanciando do Senhor, ou que a sua casa tem se tornado um ambiente de coisas que não louvam ao nome do Senhor, e eles simplesmente se tornam apáticos a ver esta realidade. Eles não têm poder de reação, não têm poder de decisão, mas Josué, preocupado com o que pudesse acontecer, porque o povo estava sempre se distanciando e voltando para o Senhor, antes que isso acontecesse, ele entende: eu preciso fazer um novo concerto, eu preciso propor uma nova aliança, eu preciso mostrar para esse povo que eles já estão dando indícios, e antes que Satanás os cerque e eles se percam, o Senhor já tem nos dado uma direção, uma nova aliança será estabelecida. Nós precisamos entender que quando indícios aparecem, aleluia, nós não podemos perder o poder de reação, meus irmãos. Tem gente que está percebendo que as coisas não estão do mesmo jeito na sua casa. Seu filho já não age da mesma forma, já começou a
introduzir algumas coisas na vida dele que antes não faziam parte. Ele era um jovem avivado que buscava a presença do Senhor. Agora é alguém que está se esfriando na fé, está andando com outras amizades, e tem pessoas que estão apáticas diante desta realidade. Nós precisamos tomar uma atitude, e hoje usamos Josué como exemplo, e o Senhor me convida a te dizer: posicione-se antes que o pior aconteça. Josué não podia esperar que o povo mais uma vez se perdesse. Ele precisava se antecipar. Tem gente que fica aguardando as coisas darem errado. Se o Senhor está te mostrando, se posicione. Tem gente que o Senhor entrega um sonho, uma revelação a ele, e o filho está se perdendo. Ele espera acontecer para dizer: mas não é que Deus me revelou? Se o Senhor já te deu este sonho, já te deu essa visão, já te deu esta revelação, meu irmão, ore ao Senhor, jejue ao Senhor, peça orientação ao Senhor para que possa dar direção ao teu filho, mas não espere que este sonho, que esta visão se concretize. Deus está te dando esta orientação para que você se posicione. Esta noite é noite de posicionamento, porque tem muita gente perdendo guerra na sua casa. Não é porque Deus não fala ou porque Deus não avisa, é porque ele está apático diante das verdades que o Senhor tem mostrado a ele. Seja repreendido nesta noite toda a apatia espiritual, toda a frieza espiritual. Há poder no nome de Jesus. Mas ele não só observa, ele conclama ao povo, ele propõe ao povo esta nova aliança. Ele age. E ouve bem o que Josué vai dizer a esse povo: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Existem decisões a serem tomadas em nossa vida que não podem ficar para amanhã, que não podem ficar para depois. Josué está dizendo: vocês têm um hábito de se afastar e provavelmente isso pode acontecer de novo. Se parece bem aos vossos olhos, se parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu estou propondo um novo concerto hoje. Eu não estou propondo um novo concerto para amanhã. Eu não estou propondo uma aliança para a semana que vem. Eu não estou propondo uma aliança para o mês que vem, tampouco para o ano que vem. Escolhei hoje a quem servais. Quando falamos de hoje, falamos do dia em que estamos, falamos de atualidade. Então Josué está dizendo: não vem enrolar, não vem dizer conversa fiada, não vem inventar uma história, se decida hoje. O próprio Deus está dizendo a vocês: se decidam hoje. E eu quero dizer para alguém: hoje é o dia da tua decisão. Não é botar medo em você, não é te apavorar, não. Quando a palavra vem é porque o Senhor quer realizar algo em nossa vida. Escolhei hoje a quem servais. Irmão, isso é de uma profundidade. Porque tem gente que acha que pode enrolar o Senhor. Tem gente que acha que pode protelar a direção de Deus. Tem gente que acha que pode enrolar nos juízos de Deus. Se Deus está dizendo que é hoje, não vem inventar história, porque é no hoje que o Senhor quer decidir contigo. Tem gente que cresce na igreja, se afasta, mas quando o Senhor diz é hoje, nem que seja num baile funk, ele chega lá e diz: o teu dia é hoje. De hoje não passa. Eu marquei um encontro contigo. Amassuia Hase Calabachai.
de hoje nunca minha suia camanácia. Josué não está falando para um povo que não conhece a Deus. Josué está falando para um povo que sabe quem é Deus, que experimentou as maravilhas de Deus, mas que de vez em quando gosta de passear com Satanás. Ele está dizendo: é hoje. E não é esse o único momento na Bíblia que Deus dá um basta. Não é que a gente fica dizendo que Deus é compassivo, tardio em irar-se, mas Deus tem o seu tempo, tem o dia de executar os seus juízos. E tem gente abusando da graça. E este não é o único momento que Deus dá um basta. Ele usa o profeta Elias diante de uma nação que estava dividida, achando que podia adorar e servir o Deus verdadeiro e flertar com Baal. Em 1 Reis 18, 21, Elias diz o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal é Deus, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Elias não disse: para mim o Senhor é Deus. Ele disse na visão do povo. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Na tua visão, quem é Deus? O Senhor Jeová ou Baal? Se para você Jeová é o Senhor Deus Todo-Poderoso, segui-o. Mas se para você Baal é Deus, segui-o. Escolhei hoje a quem sirvais. Isso não é um privilégio de Josué, não é um privilégio do profeta Elias. O próprio Senhor Jesus, depois de operar o milagre da multiplicação e perceber que as pessoas seguiam pelos sinais que ele realizava, não porque criam ser ele o Filho de Deus, Jesus vem com um discurso pesado e diz que ele é o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Jesus vem dizendo que aquele que não come da sua carne nem bebe do seu sangue não tem parte com ele. Aí os discípulos começaram a dizer: é duro esse discurso. Alguns dos discípulos começaram a se afastar, e diz o texto de João que eles já não andavam com ele. Quando então Jesus olha para o colégio apostólico e diz: e vós, quereis ir também? O próprio Senhor Jesus deu o direito de escolha aos seus discípulos. Aqueles que eram discípulos e o seguiam junto à multidão foram embora, se afastaram e não andavam com ele. Mas aqueles que ele próprio escolheu e o separou para o serviço, ele diz: e vós? O que quereis fazer? Os discípulos que estavam junto à multidão, Jesus deixou ir. Mas o que ele separou, ele disse: e vocês? O que vocês querem fazer? Está nas mãos de vocês. O discurso para vocês também está sendo duro. Vocês querem ir também. Só que tem duas coisas que nós precisamos destacar aqui, irmãos. Primeiro, a pergunta feita por Jesus: quereis vós também retirar-vos? Segundo, a resposta de Simão Pedro. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós cantamos aí: para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Mas note a resposta de Pedro: para quem iremos
não pergunta para onde, porque onde refere-se a lugar. Pedro pergunta para quem, porque quem refere-se a pessoa. Olha a pergunta de Simão, irmãos. Para quem? Porque quando a gente quer dizer para alguém que deve servir a Deus, a gente diz, vai na igreja. Sabe o que a gente diz? Lugar. Aonde eu vou para servir a Deus? Vai na igreja. Pedro não está ligado onde? Pedro está ligado em quem? A mente de Pedro está debaixo de uma revelação tão grande que o que ele está dizendo é que o servir não está ligado ao lugar que eu me encontro, mas à pessoa em que eu busco me aproximar de Deus. Pedro está dizendo, servir a Deus não está ligado ao fato de eu ir à igreja. Eu não vou à igreja para servir a Deus. Eu vou à igreja porque eu sirvo a Deus. O meu pensamento não está ligado ao lugar onde eu vou, está ligado em quem é o intermediador entre Deus e os homens. Os meus olhos estão naquele que me disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite, com muita clareza. O missionário Daniel pregou aqui no domingo sobre a questão de estarmos perto da cruz e perto da igreja. Com muita clareza. Mais importante do que vir à igreja é ter uma vida firmada em Cristo. Porque tem gente entrando e saindo da igreja sem firmar compromisso com Cristo. Mas quem tem compromisso com Cristo continua servindo ao Senhor na igreja. Eu quero dizer para você que nesta noite o Senhor te faz um convite. Escolhei, pois, a quem servais, não onde servais. A mente de Pedro está diferente da mulher samaritana. A preocupação dela era o lugar. Uns dizem que o lugar para adorar é no Monte Gerizim. Outros dizem que é no Monte Sinai. Olha a preocupação, lugar. Aonde eu sirvo a Deus? Em qual denominação? Tem gente que fica assim. Quem são os crentes de verdade? Os pentecostais ou os neopentecostais? Tem gente que pensa até que batista é endemoniado. Entendeu a grandeza disso aqui? Não é onde, em quem. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você não precisa entregar a sua vida à Assembleia de Deus. Quando você entregar a sua vida a Jesus, aí você escolhe a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, a Batista, mas preocupe-se em entregar a sua vida a Jesus. Então Josué conclama o povo, propõe ao povo aliança, mas líder que é líder não manda. Líder que é líder faz e dá exemplo. Esse negócio de querer mandar e não fazer, quando Jesus manda os discípulos entrar no barco, mesmo sabendo que haveria uma tempestade, diz um dos evangelhos que ele é o primeiro a entrar na embarcação. Porque depois que ele entrou, qualquer um entraria. Então Jesus dá o exemplo. Então Josué diz para eles, escolhei, pois, a quem sirvais, faça a decisão de vocês, mas eu já tenho a minha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que isso quer dizer para vocês, se vocês acham isso bom ou ruim. A minha decisão está tomada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque as nossas decisões não podem estar baseadas no que as pessoas pensam. Tem gente dizendo que não vem à igreja, que não serve a Cristo porque o parente não deixa. Você não serve a Cristo porque você não quer.
e fica inventando história. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu já tomei a minha decisão. Logo entendemos. Primeiro, servir a Deus é uma questão de decisão. E nós entendemos que ninguém além de nós mesmos pode nos impedir de servir a Deus. Ninguém pode botar uma parede e dizer: você não vai entregar a sua vida a Jesus. Eu vou te trancar num quarto escuro e você não vai servir a Jesus. Pode trancar. Chega lá, você dobra o teu joelho, confessa a Ele como Salvador e continua glorificando e vai dar embora. Ninguém pode te impedir. É por isso que Paulo aos Romanos 8, 35, 39 vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem aos anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga para alguém: ninguém além de você pode te separar do amor de Deus. Decida-se hoje por Cristo. Não tem barreira que te impeça de entregar a tua vida ao Senhor. Então eu reforço. Alguém diz que não se decidiu para Cristo porque o cônjuge não quer, porque o marido não quer, porque a mulher não quer. Você não se decidiu porque você não quer. Eu não posso decidir a Cristo por você. Ou decidir por Cristo em teu nome. Só você pode se decidir por Cristo. Segunda coisa que nós entendemos: não devemos inverter os papéis e assumir a nossa responsabilidade. Quando Josué diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não diz minha casa e eu. Ele diz eu e a minha casa. Que nós entendemos: pais, vocês são os responsáveis pela formação do caráter espiritual de seus filhos. Josué assume a responsabilidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vai ser primeiro a minha mulher e depois eu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se tem alguém para ser exemplo, que esse exemplo comece comigo. Minha casa estará debaixo da bênção, da proteção do Senhor. Eu estarei trabalhando para Ele, estarei servindo para Ele, servindo o Senhor. É por isso que Provérbios 22:6 nos diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Teus filhos estão sob a tua tutela, debaixo da tua responsabilidade. Não é dever do pastor educar os teus filhos, porque tem gente que não tem autoridade em casa e chama pastor para resolver. Pastor, vem aqui em casa, meu filho está muito desobediente. Teu filho não precisa de visita de pastor. Teu filho precisa que você exerça a sua autoridade. Nossa casa, para ser um espelho para as nações, existem alguns princípios. O outro, irmãos, nós partimos para um encerramento. Olha o entendimento de Josué. Eu preciso ser exemplo, eu sou o referencial, eu serei o responsável pela formação do caráter da minha família. Certamente ele está dizendo: tudo o que Deus tem a realizar na minha casa começará por mim. Eu assumo essa responsabilidade. Tudo que Deus tem para fazer no meio da minha família vai começar pela minha vida. Irmão, olha a responsabilidade que Josué está assumindo.
Talvez para você que seja o único crente no meio da tua parentela, o Senhor te trouxe aqui para te dizer: essa responsabilidade é sua. Tudo que Deus tem para realizar no meio da tua parentela começará por intermédio da tua vida. Josué está dizendo que ele será o instrumento que Deus vai usar para que a própria família dele sirva ao Senhor. Ele não vai colocar na conta do líder do departamento. Ele está assumindo a responsabilidade. Neste caso, o sentido de servir, ele diz: serviremos, é trabalhar em favor de alguém. Sendo assim, ouça bem o que Josué está dizendo: minha família saberá o que é servir a Deus quando me vir servindo a Deus. Teu parente não crente não vai pegar a Bíblia para saber quem é o Deus da Bíblia. Teu parente vai olhar para a tua vida para saber quem é o Deus da Bíblia. Teus tios não crente, teus pais não crente, teus parentes de longe, não fica aí esperando, irmãos, ele pegar na Bíblia para descobrir quem é o Deus que você serve. Ele está te acompanhando. Ele está te guiando. Ele está te olhando. Ele está observando como você age diante de uma afronta. Ele está observando como você age diante de uma humilhação. Ele está observando como você age diante de uma perseguição. Ele está observando como você age diante de uma adversidade. Porque saberão o que é servir a Deus, vendo como você serve a Deus. Diga para alguém: esta responsabilidade é sua. Sem medo dele, diga: meu irmão, saberão o que é servir ao Senhor quando te virem servindo ao Senhor. Não espera que teu filho dobre os joelhos para orar, se ele não te vê orando. Não espere que teu filho leia a Bíblia, se ele não te vê lendo a Bíblia. Não espere que teu filho tenha amor pela obra missionária, se você não ama a obra missionária. E eu estou falando de coisas espirituais. Não espere que teu filho ame trabalho, se você é um preguiçoso. Não espere que teu filho honre a esposa dele, se você não honra a mãe dele. Saberão o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, quando te virem ser um homem e ser uma mulher. Meus irmãos, meu pai está ali e ainda não serve ao Senhor. Mas eu nunca vi meu pai agredindo ninguém. Era mais fácil ele se agredir. Eu nunca vi meu pai levantando a voz para ninguém. De vez em quando dá até uma raiva isso, que a gente pede para ele dar uma energizada. Às vezes é necessário, né? Meu pai não precisou ser crente para mostrar para meu irmão e eu que homem tem que trabalhar. Meu pai não precisou ser pastor para me mostrar o que é ser um homem íntegro. Meu pai não precisou falar em mistério para me mostrar o que é obediência. Meu pai e minha mãe não precisaram pregar em todo mundo para mostrar para o meu irmão e eu o que é honrar pai e mãe. Meus avós se foram e eram pais do meu pai. Mas mesmo meu pai com mais de 50 anos, todas as vezes que entrava na casa dos meus avós, bença pai, bença mãe, como é que vocês estão? Baixava a cabeça para minha avó beijar, o meu avô beijar. Nunca precisou ser crente para isso. Que dirá nós, que temos a responsabilidade de sermos chamados servos de Deus? Não estou fazendo apologia a você ser não crente, não, irmão. Estou fazendo apologia a você ter caráter. Estou fazendo apologia a você ter posicionamento. A saber que na tua casa quem manda não é o líder espiritual. Saber que na tua casa quem manda não é o obreiro, quem manda é o pai.
Diante dos teus filhos, você não é simplesmente o pastor, você é o pai deles. Josué assume a responsabilidade. Vão saber o que é servir a Deus quando me virem servindo ao Senhor. Então nós encerramos aqui. Enquanto tem muita gente se afastando de Deus, fazendo escolhas erradas, o Senhor dá a estes o poder da decisão. E o conselho do Espírito de Deus para cada um de nós nesta noite é: opte pelo Senhor, escolha pelo Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu profetizo em nome de Jesus que todo aquele que opta pelo Senhor, que escolhe pelo Senhor, a sua casa será um espelho para as nações, seus filhos serão um espelho para as nações, teu casamento será um espelho para as nações, teu relacionamento com os seus sogros, teu relacionamento com os seus cunhados, com a sua parentela, será um espelho para as nações. Chega de gente carregando Bíblia e fazendo tempestade dentro de casa. Você precisa ser alguém que é referência na sociedade. Irmãos, como eu lutei para pregar essa palavra, mas a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Eu sei que tem alguém aqui nesta noite que precisava ouvir esta verdade. O Espírito de Deus está falando ao coração de alguém. Que coisa boa, irmão, é congregar no Rema. Que coisa boa é servir ao Senhor no Rema. Porque alguns irmãos sabem que eu atuo como secretário da igreja. Aí não precisa confirmar com o pregador que eu estou aqui desde cedo, né? Mas talvez seja pior, irmão. Você na sua casa, quando tem que pregar, eu digo para os ministros aqui, você tem seu tempo de dormir, tirar um cochilo, tomar uma água quando dá nervoso. Eu chego aqui, eu venho aqui fora, na casa aqui dentro, olho para a escada, lembro que o culto vai começar. Eu olho para a cadeira, lembro que o culto vai começar. Eu olho para a porta e começo a ver os irmãos chegando. E o culto está começando. Então vai dando uma preocupação. Mas por que é bom saber sobre quem e não onde? Porque durante todo este dia chegava um irmão na secretaria e dizia: Deus vai te usar, calma o teu coração. Outro irmão dizia: Deus vai te usar, calma o teu coração. Eu fui tomar o meu banho, o irmão Vamir disse: o Senhor vai te usar, calma o teu coração. E eu fui me alegrando no Senhor. E você precisa entender que Deus separou esta noite para falar contigo. Para você entender que tem coisas na tua casa que precisam ser mudadas e que elas podem ser mudadas. Não é porque está dando errado que elas permanecerão dando errado. Basta uma atitude tua, escolha pelo Senhor. Entregue a tua vida a Jesus, decida-se por Cristo, e Ele tem poder de entrar na tua casa, mudar a tua história, mudar a tua vida, curar as enfermidades da tua alma, entrar lá e falar no coração daquela pessoa que te humilha, que te oprime, quebrar toda a barreira, toda a fortaleza, toda a obra do inferno, não simplesmente porque você veio à igreja, porque você saiu daqui firmado em Cristo, porque você se decidiu por Cristo. Eu faço um convite nesta noite para você que quer entregar a sua vida a Jesus, que até agia como aquele povo, se afastando de Deus às vezes. Mas o bom é que no versículo 16, quando Josué conclui a sua frase e diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor Deus é nosso Deus. Você pode até ser alguém que se afastou, que andou errante,
mas vai sair respondendo: o Senhor é o meu Deus. Jesus é o meu Salvador. Alguém vai se perguntar na tua casa: chegou com um semblante diferente? Minha vida agora está firmada em Cristo. Eu estou edificado em Cristo, eu optei por Cristo, eu me decidi por Cristo. E não vim para esta casa vazio, eu vim cheio da glória de Deus, para que através da minha vida, toda esta casa seja cheia da glória de Deus. Tudo que o Senhor começar a fazer na minha vida, respingará na minha casa, inundará a minha casa, inundará a minha parentela. Eu já entrego a palavra e te convido nesta hora, você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que se afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje quer tomar uma decisão, se decidir por Cristo. Ninguém pode impedir esse teu momento, só você. Só você pode se decidir pelo Senhor. Esse poder está em tuas mãos. Aonde está a primeira pessoa que se decidiu por Cristo nesta noite? Aonde está o primeiro representante de uma família que está caminhando a passos largos à destruição, mas entende, tudo vai começar através de mim, através da minha posição? Existe alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer voltar para os caminhos do Senhor? A igreja orando, a igreja intercedendo. Já temos uma pessoa aqui na frente, aplauda o nome do Senhor. Minha casa e eu entrega a sua vida ao Senhor Jesus. serviremos ao Senhor. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é a própria vida. Serviremos Ninguém vem ao Pai senão por Ele. minha casa. Mas alguém nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus? A oportunidade está aberta. Enquanto a Nara louva, a oportunidade está aberta. E você pode vir até aqui à frente, entregar a sua vida a Jesus, porque tudo que Deus tem a realizar começará através de você. Tua casa será um espelho para as nações. Entrega a tua vida a Jesus. Certamente Ele transformará a tua vida. Tudo será transformado. O nome dele será glorificado. E o teu estado será muito melhor que o primeiro. Adore ao Senhor, Nara. Enquanto a Nara adora, você vem entregar a sua vida a Jesus. As palmas glorifiquem e exalte o nome do Senhor. Você que recebe esta palavra.